Então, aqui dentro do Power BI, ele já trouxe as tabelas, a gente consegue vê-las aqui já no cantinho. Tanto a tabela principal base de dados, que depois a gente vai desabilitar, então não vai vir mais para cá, e a nossa F funcionários que a gente criou, tá? Então, tá aqui as colunas, e a gente já consegue construir alguns visuais para construção do nosso headcount sem nenhuma fórmula. Por exemplo, nosso headcount, o que, que ele é? Uma contagem de funcionários. Se a gente voltar aqui no nosso rascunho de anotação, lembra que a chapa é uma coluna-chave, e a gente até chama ela de chave primária, porque é uma coluna que nos permite criar relacionamentos com outras tabelas. E a chapa também é uma coluna que não tem ocorrências duplicadas. Como assim? Eu não posso ter mais de um funcionário com a mesma matrícula. Eu não consigo ter isso nos sistemas, porque essa coluna é uma coluna extremamente estratégica para todo tipo de informação. Quer seja informação dentro do próprio sistema, quer as informações que você precisa, por exemplo, prestar para o governo ou para os bancos na hora de fazer o pagamento do funcionário. Então, uma matrícula nunca se repete no sistema. O que pode ocorrer, se você tiver mais de uma empresa no seu banco de dados, você vai ter o mesmo número de matrículas, mas em empresas diferentes. Como assim? Provavelmente você pode ter assim, uma empresa. Vamos dizer que aqui eu tenho o código da empresa e matrícula. Eu vou ter uma tabelinha lá e o nome do funcionário. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí. E aqui eu vou ter, por exemplo, a empresa 001 e eu vou ter uma matrícula lá 1604. Nome João. Aí lá na empresa 2, eu posso ter também a matrícula 1604 e seu Marcos, por exemplo. É o mesmo número de matrícula, mas ela não está se repetindo na empresa, ou seja, no nível de empresa ela é única. Mas quando a gente for trabalhar com um grupo de empresas, a gente vai precisar ter cuidado com esse tipo de informação, com o número de matrículas que podem se repetir, mesmo sendo em empresas diferentes. Mais à frente no treinamento vocês vão ver eu explicando mais a fundo essa questão, ok? Então, a partir da nossa coluna chapa, da nossa coluna matrícula ou código do funcionário, a gente consegue criar o nosso headcount. Por exemplo, se eu trouxer para cá, ó, o Power BI já identificou ela como uma coluna de número. Se eu arrastar ela para cá, para a nossa área de trabalho, ele já vai criar um visual com a agregação ou com a soma dessa informação. O que, que ele está fazendo aqui, ó, esse gráfico? Se eu transformar ele num cartão, para a gente identificar o número. Olha, está trazendo aqui para mim como se eu tivesse 3 milhões de funcionários. Eu sei que eu não tenho isso no nosso conjunto de dados. Mas o que, que ele está fazendo? Aqui na opção de formatação, de configuração do nosso visual, ó, vou dar um zoom aqui. A gente aqui no menu de visualizações, a gente vai ter as opções de visualização, escolher quais os gráficos a gente quer usar. E nós vamos ter aqui também 3 opções que vão servir para a gente configurar o nosso visual. Dependendo do visual que a gente escolher, as opções contidas em cada um desses itens vão diferir. E alguns visuais nem vão te permitir, por exemplo, selecionar essa opção aqui, tá? Então, dependendo do visual que você selecionar aqui, essa opção não vai estar habilitada, ela vai estar desabilitada. E dependendo do visual que você escolher aqui nas opções, a formatação dela nesse rolinho aqui e também as opções de campos vão estar diferentes, dependendo do visual. Então aqui, abaixo tem uma outra opção que é onde a gente insere as informações que vão compor o visual. E aí ela fica nessa opçãozinha aqui, nessa primeira opção, ó, que tem o pontilhadinho, os 2 retângulos pontilhados. Então, como é um cartão, ele só me permite colocar um campo. Tem uma outra opção de cartão aqui que me permite colocar vários campos, mas esse aqui, o cartão que está com a identificação 1, 2, 3, ele só me permite colocar um campo de cada vez, tá? Então, aqui onde está o nosso campo código de funcionários, vamos ver como que o Power BI está tratando essa informação. Se eu clicar nessa setinha para baixo aqui ao lado do nome, ó, ele está somando. Então, ele está pegando lá a matrícula 1, depois a matrícula 2 e soma, aí vai dar 3. Aí depois ele pega a matrícula 3, ele soma, vai dar 6. E aí ele vai somando. E aí por isso que está dando esse número absurdo.
O que a gente quer no nosso headcount é contar quantos funcionários eu tenho. Então, eu posso escolher aqui a minha contagem distinta ou contagem, dependendo da coluna que a gente estiver utilizando. Como a gente tem mais de uma empresa aqui, se eu colocar a contagem distinta, ele vai pegar matrículas repetidas e vai desconsiderar se é da mesma empresa ou não e vai contar uma única vez. Se eu deixar como contagem, ele vai contar quantas linhas, quantos registros eu tenho nessa coluna. Nesse nosso exemplo, nós vamos usar contagem. Ó, já melhorou. Mostrando aqui 1.722 funcionários. Como que eu sei se essa informação está certa? Eu posso olhar lá na planilha do Excel ou posso olhar aqui. Ó. Lembra que nós temos 3 opções aqui de visualização? No overview a gente viu que essa primeira é onde a gente vai trabalhar mais, é onde a gente constrói os gráficos. Essa segunda é uma exibição parecida com o Excel do nosso conjunto de dados, das nossas tabelas. E essa terceira é onde a gente cria os relacionamentos, faz a modelagem dos nossos dados. Então, vou vir aqui nessa segunda opção e clicar aqui na F funcionários. E aqui ele já me diz quantas linhas eu tenho. Ó, tem 2.499 linhas. Mas se eu pegar o código do funcionário aqui, ó, o que ele me mostra quando eu seleciono a coluna. Ele me diz aqui, ó, coluna código do funcionário, você tem 1.723 valores distintos. Se eu tirar, por exemplo, os valores em branco, vamos ver se muda. Ó, 1.722 valores distintos. Qual é o número de funcionários que apareceu lá? Ó, 1.722. Então, qual é o número de funcionários que apareceu lá? Ó, 1.722. Então, ele está contando certinho o número de funcionários que nós temos no nosso conjunto de dados.